Olá, meus queridos, e agora nós vamos dar uma continuidade, mas aprofundar. Nós já entendemos a questão da fanerose, que é a manifestação, esse vocábulo muito mal aplicado de forma tendenciosa para enganar você nas comunidades cristãs, carismáticas, católicas e também pentecostais. E também o outro vocábulo, não é? O vocábulo é catarsis, que é a purificação, tudo que já foi ensinado para você através das lives. As manifestações, o pula-pula, o cai-cai e o gira-gira. Agora nós vamos tratar sobre o fenômeno xenoglossia ou sineglossia, xenoglossia e glossolalia, ok? Me diz uma coisa, enrolar a língua, ou entrar em êxtase, em transe, sentir calor, não é? Sentir uma certa purgação, purificação, coração bater, adrenalina, não é? Enrolar a língua. Tem uma técnica que os líderes pentecostais fazem e dá certo. No momento da busca pelo Espírito Santo ou pelo dom de línguas, eles começam a falar, vai repetindo, vai falando rápido, vai falando cada vez mais rápido, vai dando glória, até que a língua enrola, aí a pessoa consegue ativar neurolinguisticamente uma área do seu cérebro e vai liberar também a adrenalina, não é? Enfim, todos os hormônios do prazer e depois do relaxamento. Aí dá a sensação chamada catarse, a sensação de purificação, de eliminar radicais livres, de eliminar, não é? Angústias, tristezas, enfim, traumas e cicatrizes, estigmas da vida. Ok? Agora, você está entendendo até aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Eu quero conversar com você, ok? Eu não estou aqui para pecar contra o Espírito Santo. Jamais, né? Eu sei que aquele que pecar contra o Filho tem perdão, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, e aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Ok? Eu sei, eu tenho essa consciência, ok, meus irmãos? Então não fiquem assustados, não deixem que os seus líderes, muitos deles manipuladores, não é? Muitos deles fazem uso inapropriado, inadequado e irresponsável da técnica de hipnose, sugestão, levando vocês ao êxtase e a esse trânsito todo. Então, não fiquem assustados e não deixem que eles façam a cabeça de vocês, colocando esse judeu que vos fala aqui, o irmão Ben, como um apóstata da fé ou como um herege. Não é nada disso. Eu estou sempre apresentando a você as escrituras sagradas, a Bíblia que você tem. A minha é a de Jerusalém, ok? Então, vamos entender essa repetição de sílabas desconexas ou de vogais desconexas que não formam palavra alguma, não é? Isso realmente é um dom, é a chamada língua estranha. Por que língua estranha? É a chamada outras línguas? Qual é a diferença? E a língua de fogo, né? E a língua dos anjos? Será que realmente você fala a língua dos anjos, a língua espiritual, a língua da dimensão espiritual, a língua que o teu Espírito ou o Espírito Santo fala através de você? Enfim, tem que entender esse negócio aí, ok? Porque até então, veja só esses vídeos que eu vou mostrar para você agora. Sinceramente, meu irmão, minha irmã, católico carismático e também evangélico pentecostal, você acha que isso aqui é algo espiritual? É unção de Deus? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Sai daqui.
Opa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ô Miriam, dá uma pausa para mim ali, fazendo favor. Dá só uma pausa que eu vou achar o vídeo. Gravando? Muito bem. Dá uma olhada, sinceramente, isso aqui é um domínio, é uma técnica, falo a hora que eu quero, troco uma ideia, converso com um outro, na tal língua estranha, idioma espiritual, ou língua dos anjos, ou isso aqui é uma baita de uma picaretagem, de um teatro bem fuleiro. Dá uma olhada. Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Olha aí, Silvana. Atacuta kunta errada rai. Tem! É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar pro joelho, pra busca. Amém? De novo? Isso aqui é Espírito Santo, irmãos? É dom, é unção? Isso aqui é o carisma que desceu no cenáculo? Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Olha aí, Silvana. Eles não têm o mínimo de pudor e o mínimo de vergonha na cara em fazer isso com um tema tão delicado, né, em relação à fé dos cristãos, em relação à fé dos católicos carismáticos, em relação à fé dos evangélicos. Eu garanto para você, sem medo de errar e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, isto aqui não é nem aqui, nem na China, no raio que o parta, nem no paraíso, nem no céu, nem em outra dimensão. Isso aqui não é dom de línguas estranhas, não é poder, não. É técnica bem fuleira, bem baixa. Isso aqui é manipulação de gente que não tem vergonha na cara. Entendeu? Agora vamos para uma outra matéria interessante. Pausa, Mira, no de baixo. Agora nós vamos ver momentos e cenas, tá bom? E com respeito, não é? De fiéis católicos carismáticos, do movimento carismático, ou Canção Nova, enfim. E eu tenho muito respeito, ok? Essa reportagem foi exibida pela Rede Globo, a fonte é Rede Globo de televisão, no programa do Pedro Bial. Na época, fez a reportagem sobre o êxtase, o fenômeno de línguas estranhas, tal, que você já está aí ouvindo eu falar há algum tempo. E vai passar a Igreja Católica, os católicos carismáticos, e vai passar também os evangélicos. Só tem uma coisa que eu vou destacar hoje aqui nessa transmissão. Tanto o sacerdote católico quanto o pastor que vai falar aqui, né? O pastor Ricardo Boldrin, se não me engano, Ricardo Goldinho, ele e o sacerdote católico, o padre, os dois fugiram do texto e do contexto do que está escrito aqui. Você que é católico apostólico romano, que crê que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né, o Brit Hadashah, o Novo Testamento, você crê que foi por inspiração divina? Crê? Então você vai ter que dar a mão para mim, me cumprimentar e falar, irmão Ben, você tem razão. Por quê? Os dois fugiram do texto, se omitiram ou mentiram. Mas por que mentir? Por que fugir do texto? Por que inventar uma outra coisa que não aconteceu? E pior, estende o que está acontecendo até hoje. Será que manipular as pessoas com blá 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 dá algum lucro? Chama a atenção das pessoas? Atrai, aflui pessoas carentes, necessitadas, pessoas que querem ter essa experiência, esse empirismo com o Espírito Santo, querem sentir a catarse, querem ver a fanerose, a
manifestação do Espírito no corpo delas, na língua delas? O que tem por trás dessa mentira criada por muitos líderes estudiosos, tá? Doutores, formaram-se em teologia, né, em outras áreas nos Estados Unidos. Então não são pessoas leigas, neófitos, não é? Não são pessoas simples, ignorantes no que diz o respeito às escrituras hebraico, grego, aramaico, latim, né, inglês, tal. Por que enganar as pessoas? Essa pergunta eu deixo para o pastor, o doutor, não é? Ricardo Goldin, e também para o padre. Vou provar para você que eles mentiram. Ou se mentiram, ou fugiram do texto. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, com respeito, sobre isso aqui. Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? Agora tem uma coisa que eu quero destacar aqui nisso. Urianda Labassúria, Rabassúria, Urianda Labassúria, canta Labalaia. Se os católicos, eles são idólatras, segundo essa rixa que há entre protestantes evangélicos contra os irmãos católicos, se eles são idólatras, se eles são do mundo do pecado, se a Igreja Católica não é uma igreja reconhecida por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, se a Igreja Católica é uma instituição criada por Constantino, o que é que o Espírito Santo está falando, ou Deus derramou os dons em pessoas idólatras, que adoram imagens? Né? Como que pode isso? Não pode haver confusão no meio da obra de Deus. Mas como que pode pessoas católicas que conversam com imagens, ao contrário do que se ensina, que eles adoram imagens, que eles substituem imagens como Deus? Isso não é verdade. Os católicos creem em Deus, creem em Jesus Cristo como Deus, creem no Espírito Santo como Deus. A questão de intercessão, intermediação através dos santos é uma outra história. Agora, se eles são tão pecaminosos, tão afastados de Deus, tão idólatras, tão endemoniados, como prega há décadas ou há séculos o protestantismo e também o movimento evangélico, pentecostal e neopentecostal, me responde uma coisa aí. O que é que o Espírito Santo está falando na boca de pessoas católicas, se elas são tão idólatras assim? Para pensar, evangélico. A mesma fonética, Urianda Labassúria, da boca de pessoas católicas, também é a mesma fonética na boca de evangélicos pentecostais. É o Espírito Santo? É a manifestação da presença? É o dom de línguas estranhas que vem de Deus? Ou é um espírito enganoso, enganador, que está enganando tanto católico quanto evangélico? É bom refletir um pouco, não é? Vamos lá. Aos olhos da fé, essa estranha oração tem um sentido e tem uma história que vem de 2000 anos atrás. É o que você vai ver a partir de agora, neste novo episódio da série Êxtase, Ritos Sagrados. 2000 anos atrás. O livro de Atos, capítulo 2, vai nos dar esse texto e contexto. Só que você vai reparar que eles vão falar sobre Atos, a descida do Espírito Santo e tal, e é aí que o padre e o pastor Ricardo Goldin, eles fogem do texto, eles mentem para você.
Eles falam que aconteceu algo e continua acontecendo, mas que não aconteceu e não continua acontecendo. São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do altar-mor preparam os devotos para o que vem a seguir. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala... Só uma observação. A coisa fica mais feia ainda, fica mais ridícula ainda, fica mais apelativa ainda, quando os irmãos evangélicos vão tentar justificar isso na Igreja Católica, dizendo que Satanás e os demônios também falam em línguas e enganam as pessoas. Olha que perigo! Sabe o que eles vão falar? Eles vão falar esse texto aqui, ó, os evangélicos. Eles vão usar o texto de... deixa eu ver aqui. O texto de 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, né, versículo 14, deixa eu ver aqui. Capítulo... Só um minutinho, tá? Ou capítulo 11 e versículo 14. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os evangélicos vão usar esse capítulo e esse versículo para tentar justificar, né, que só eles têm o Espírito Santo de verdade, só eles falam em língua de verdade, mas qualquer outra instituição religiosa, católica, apostólica romana, ou os mormons, ou quem quer que seja, que começaram a falar em línguas do mesmo jeito que eles vão apelar, dizer que é isto aqui. Quando Paulo escreve a sua carta, segundo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 14, Paulo diz: e não é de admirar, não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, pois, conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça. Então, esse tipo de argumentação é uma mera defesa muito ridícula e imbecil para atacar pessoas. Porque não segue a mesma visão, a mesma doutrina, os mesmos usos e costumes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos olhar lá no livro de Tiago, né? Tiago, capítulo 1 e versículo 24 e 26, o Tiago vai dizer assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade, não é? E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Se alguém, olha aí, ó, a paulada que Tiago dá, se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo, saiba que sua religião é vã. Com efeito, a religião não é católica, não é evangélica, não é protestante, não é a mórmon, não é a testemunha de Jeová. A religião, do latim religare, o que religa o homem com Deus, a religião pura e sem mácula,
sem corrupção, sem podridão, sem mancha, sem pecado, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Aí eu faço um desafio. Qual dessas denominações aqui não tiveram grandes e horrorosas corrupções e ainda sustentam e ainda fazem a manutenção de corrupções doutrinárias, teológicas e agora com corrupções políticas, partidos políticos e corrupções até mesmo com o crime organizado no Brasil? Portanto, evangélico não tem moral, nem tem respaldo, nem lhes fora outorgado pelo justo juiz, por Jesus, ou por Deus, ou pelo Espírito Santo, para apontar o dedo e dizer que isso aqui é demoníaco e que os católicos estão endemoniados. Se o Espírito Santo realmente está com vocês, então o Espírito Santo deve estar doente, cego, surdo, mudo, acamado, porque o que vocês mais têm aprontado nos últimos 10 anos, 20 anos, é de escandalizar. Isso sim é blasfemar contra o Espírito Santo, o que vocês têm feito na política, nas corrupções e nos escândalos dentro da igreja. Vamos continuar então. Permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução. Ela não tem interpretação. É uma linguagem que não tem tradução, não tem entendimento. Edifica no que isso, né? Só um minuto que a minha esposa vai passar. Miriam, aperta de novo lá embaixo para pausar. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. Esse horas e horas louvando e exaltando a Deus, Paulo fala que ele ora, mas ele ora com consciência, com raciocínio, com entendimento, ok? Você fica falando você não está entendendo nada. Nada vezes nada. Como é que você vai estar exaltando e louvando a Deus? Na verdade, esse é o efeito, o surto do transe, do êxtase provocado pela sugestão, ok? Mas o perigo disso é que isto vicia e a pessoa se distancia da palavra, do ensinamento, ok? Não quer mais cultos de pregação de palavra, nem de homilia na igreja, pelo padre ou pelo pastor. A pessoa quer movimento, pular, girar, gritar, catar-se, extravasar, colocar para fora, chorar, gritar. A pessoa quer isso, porque isso é viciante. Isso não é do Espírito Santo, ok? É uma linguagem que não tem tradução. Ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula. Não se trata de uma linguagem identificável. Não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em inglês. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Betesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica. Mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Quando ele está falando em línguas estranhas, ele está falando com Deus numa língua que para ele é mistério. Ela é um fenômeno de transbordamento.
que nós dizemos que é ultrapassar a barreira da linguagem. A mesma fonética, o mesmo som de Orianda Labaia, aquela coisa toda, da Igreja Católica Apostólica Romana no movimento carismático. E aí? Como é que você me diz isso? Vai querer me convencer que lá é o demônio, é o diabo? Faça meu favor, hein, gente? Eu sinto que é a manifestação do poder de Deus. Mas qual é o fundamento desta prática religiosa? Conta a Bíblia que antes de subir ao céu, Jesus Cristo prometeu enviar a seus apóstolos o Espírito Santo. Na celebração de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, inclusive a Virgem Maria, na forma de línguas de fogo. Então ocorreu o fenômeno das línguas. Os apóstolos falavam em sua própria língua, provavelmente o aramaico, e ainda assim, muitas testemunhas que não conheciam o aramaico, porque eram de outras regiões, entendiam o que os apóstolos diziam. Em Pentecostes houve aquela... Não, aqui o Pedro Bial errou e errou feio, mas pisou na bola, escorregou na maionese, chutou o balde. Os discípulos de Jesus, ou os santos, homens e mulheres que formavam a companhia, o grupo de Jesus, que estavam no cenáculo, vamos acompanhar o texto. Eles não estavam falando em aramaico aqui, ok? Ao contrário, eles, cada grupo, cada par, vamos colocar assim, cada qual recebeu a capacidade da xenoclosia, ou seja, falar em um outro idioma sem nunca ter estudado. E não é idioma espiritual, celestial, lá do céu, não. É idioma terrestre, já falei isso. Porque eles eram campestres, eles eram do campo, eles eram agrícolas, eles eram camponeses e muitos eram pescadores. E muitos não frequentaram escola, não tinham dinheiro, recurso para fazer uma escola particular, digamos, de um médio ou alto nível, como os fariseus, os saduceus, os escribas, não é? Eles não tinham esse recurso, então eles não sabiam falar outro idioma. Eles falavam, talvez, lá o hebraico, o aramaico mais rústico, o grego koiné de seu tempo e de sua época, ok? Como se fossem pessoas que morassem em favelas, em comunidades, paupérrimos. Você está entendendo? Quando Filipe vai falar de Jesus, para Gamaliel, de Jesus, e de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. E Gamaliel vai dizer, pode vir alguma coisa boa, útil de Nazaré? Para você ver como que era a situação, o ambiente, a questão geopolítica, a questão social, a questão cultural da época, ok? E agora aqui, o Pedro Bial errou, porque o Pedro Bial está dizendo que os seguidores de Jesus, os discípulos, homens e mulheres, começaram a falar em aramaico e a fanerose, a manifestação aconteceu na mente, no entendimento dos estrangeiros que estavam na festa de Pentecostes em Jerusalém. Não foi isso que aconteceu. Vamos ao texto? Olha só. Achavam-se, então, Atos 2, achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual dos estrangeiros, não é? Os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefados, não é? Assustados, impressionados, meu Deus, sabe aquela coisa? E surpresos diziam, não são acaso galileus? Lembra que eu falei? Quando Filipe vai apresentar Jesus para o Gamaliel, um teólogo, grande instrutor e professor e mestre. De onde vem esse Jesus, esse jovem? Vem de Nazaré, vem da Galileia. Pode vir alguma coisa útil de Nazaré ou da Galileia, ou Filipe?
Porque eram pobres, eram simples, rústicos, ok? Maioria analfabeto ou semi-analfabeto, ou analfabeto funcional. Então, não são acaso galileus todos esses que falam? Olha como a multidão de estrangeiros, os gringos, sabiam que eles eram gente simples, né? Pescadores, pessoas que não dominavam outro idioma, ok? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Então, quando desceu as línguas de fogo, como que de fogo, no cenáculo, eles não falaram Urianda Labassuri, canta Labassuria da Labalaia, Uribalabasuri, canta Labalaia, Urianda Labassuria. Não falaram nada disso, irmãos. Eu estou seguindo o texto e o contexto de Atos capítulo 2. Pode ler lá, Atos capítulo 2, versículo 5. Ok? Você vai entender perfeitamente o que eu estou falando para você. E versículo 7. Ok? E aí continua, versículo 8. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, novos convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? O que é isso? Que fenômeno é esse? Como que eles estão falando nossa própria língua? Ok? Então, o que acontece? Os discípulos começaram a falar em romano, em grego, em outros idiomas, em egípcio. Nos dias de hoje, para ilustrar, né? Pessoas que nem sabem falar o português direito. De repente começam a falar fluentemente das maravilhas de Deus em inglês, em russo, em alemão, em polonês, em italiano, em francês, em japonês. Você entendeu agora? Não aconteceu esse Urianda Labassuricanta, Labachurianda, Labacanta, foi uma má e péssima interpretação, uma péssima exegese em cima das palavras de Paulo. Vamos continuar agora vendo como que os líderes começam a mentir e fugir do texto e contexto, ok? A efusão grande do Espírito Santo. Então, é interessante que o primeiro fenômeno é que os apóstolos falavam e todos entendiam. Depois houve, muitas vezes, esse fenômeno de glossolalia, de falar em línguas diferentes. Aquele fenômeno que se deu no dia de Pentecostes. Vamos corrigir. Não houve o fenômeno de glossolalia, ok? Por quê? Porque glossolalia é uma língua sem estrutura gramatical e que ninguém entende patavinha, coisa nenhuma. Eles falaram naquele momento ali os idiomas terrestres. Como eu falei, o inglês, o alemão, o japonês, o francês. E isso não continuou, ok? Atos dos Apóstolos não diz que isso continuou, ok? Mais para frente, lá na casa de Cornélio, caiu o Espírito sobre eles também, ok? Mas lá não diz que eles falaram também em outros idiomas, beleza? Vamos continuar, tem que seguir o que está escrito, gente, não a interpretação dos caras aí que são mestres, tal, esses caras que fazem isso para manipular você, brincar com as suas emoções, brincar com a sua mente, com a sua psique, e eis o perigo. Agora o Ricardo Godin vai na mesma onda e mente, foge do texto. Não ficou restrito ao... Vi muitas vezes esse fenômeno de glossolalia, de falar em línguas diferentes. Aquele fenômeno que se deu no dia de Pentecostes não ficou restrito ao... Ele é um doutor em teologia, tem outras faculdades, estudou nos Estados Unidos. É um grande homem sábio, Ricardo Godin. E me apronta uma pataquada dessa de uma exegese bem chula para mexer com a sua cabeça. Ele foge do texto. Dia de Pentecostes. Essa promessa iria se repetir em outras ocasiões. Quando você está muito feliz com algo que acontece, você começa a cantarolar muito mais usando sons do que palavras. O pastor Ricardo cita uma frase do apóstolo Paulo. A
a línguas estranhas são os gemidos inexprimíveis do Espírito que em mim ora ao Pai. Um pastor evangélico americano, negro, quase cego. Nós vamos falar sobre isso. Gemidos inexprimíveis, Espírito Santo orando em mim. Você vai entender direitinho, tá bom? Inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome, William Seymour. William Seymour, o grande estupim, mas antes dele teve uma missionária também. O grande estupim do movimento pentecostal na igreja da Rua Azusa. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. Orando em língua, é o próprio Espírito que vem e nos conduz a esse momento de oração. Uma experiência com Deus. Toda essa experiência que vivemos, ela tem como fruto e consequência uma paz interior muito grande. As pessoas da minha família começaram a dizer: não, você enlouqueceu, isso é coisa da sua cabeça, você criou isso. Mas eu tinha dentro de mim uma consciência muito clara. Algo de extraordinário estava acontecendo comigo. Eu estou louvando a Deus, na verdade, com o meu falar em línguas. O êxtase que nós entendemos como êxtase é esse momento em que as minhas emoções ficam tocadas pela presença e pelo contato com o sobrenatural e com um Deus que nós acreditamos que é vivo e verdadeiro. O que é certo é que nós estamos num ambiente de fé, pedindo por isso, e Deus realiza, e Deus é glorificado. Bom, muito bem, então eu encerro por aqui e vou gravar eu encerro por aqui, ok? E vou gravar mais vídeos para ir falando aos poucos sobre o dom de línguas estranhas. É isso daqui? É uma língua desconhecida? É a língua dos anjos? O que que é? Realmente aconteceu isso em Atos 2? Ou eles estão fugindo do texto? Pega a sua Bíblia e leia. Atos 2, 7, 5, 7, você vai ver se eles estão fugindo do texto ou não. Não aconteceu nada disso aqui em Atos capítulo 2. Ok? Eu vou ficando por aqui. Shalom. Um excelente dia para você. Que Deus te abençoe. Compartilhe as minhas lives aqui no Facebook. E também inscrevam-se, compartilhem no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Eu falei YouTube, mas também tem a minha página aqui no Facebook e o Reflexões da Alma no YouTube, ok? Indica, compartilha, apresenta, divulga, beleza? Não tem cobrança, não tem tributo, não tem imposto de Deus aqui, não tem petição de dízimo, oferta, voto, campanha e propósito. Isso é coisa de gente pilantra e malandro, ok? De graça recebeste, de graças dai. Vamos estudando, conversando, trocando ideia, chegar a um denominador comum dentro da palavra, o que está escrito, que a palavra ensina, e assim vamos na condução do Espírito Santo.
Deus te abençoe bastante e o meu muito é obrigado.